Com seus olhos fechados e as mãos no coração, vamos falar com o Senhor agora, iniciar o nosso projeto Casa Firme de hoje. Senhor Deus grande e poderoso, obrigado, meu Pai. Como é bom poder estar mais uma vez, iniciar mais um dia na Tua casa. Nós sempre estamos, meu Deus, na Tua presença. Quando estamos deitando, acordando, andando, caminhando, trabalhando. Mas o vir até a Tua casa, meu Deus, é uma oferta que nós te entregamos. É o tempo que nós dedicamos, é a direção para onde nós caminhamos, é a escolha, meu Deus, que nós fazemos. Escolher estar no lugar certo, ouvindo, meu Deus, fazendo, falando a coisa certa, e eis-nos aqui, na Tua casa, para ouvir a Tua voz, para falar com o Senhor, apresentar as nossas firmes razões, cada uma delas, meu Deus, as da nossa vida, as da nossa mente, cada ajuda que nós precisamos do Senhor para não mantermos pensamentos que não são nossos e que também que não são do Senhor. Pensamentos de mal, pensamentos, meu Deus, que dividem, meu Deus, que vêm para nos distrair. E tudo que vem para nos distrair, vem para nos roubar. Eu oro para que o Senhor nos ajude. Porque como o Senhor mesmo disse, e não podemos nos esquecer, Senhor, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Não podemos fazer nada. Não podemos, meu Deus, ir a lugar algum sem o Senhor. Que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor abençoe, meu Pai, essas mais de 24 horas que nós estaremos aqui. Esse altar, meu Pai, ele não fica vazio agora. Até amanhã, meu Deus, às 8 da manhã, quando estaremos entregando e encerrando, estaremos aqui. E aqui a Tua palavra vai ser pregada. E aqui, meu Deus, orações serão feitas. E aqui, meu Pai, eu peço que haja a manifestação do Teu Espírito Santo. Em cada um que vai falar a Tua palavra, em cada um que vai invocar o Teu nome, em cada um que vai orar, em cada um que vai clamar, em cada um, meu Deus, eu peço a presença do Teu Espírito Santo e eu peço a condução do Senhor. Eu oro para que, meu Deus, o principal fator que nós tenhamos aqui seja a Tua presença. Que quem está na Tua casa agora, que quem vier, que quem, meu Deus, se der, meu Pai, tempo na Tua casa, que o Senhor, meu Deus, faça com que cresça no Senhor, com que avance em cada área da vida, meu Deus, que estava faltando a Tua presença, a Tua direção, que estava faltando visão, que o Senhor dê visão, que o Senhor mude, que o Senhor oriente, que aqueles que estão perdidos, meu Deus, que vejam um caminho, que aqueles que estão confusos, meu Deus, que sejam alinhados ao Senhor, à Tua vontade, ao Teu propósito, a fazerem aquilo que o Senhor aprova, que cada um, meu Deus, esteja dentro dele, do Teu propósito. Eu consagro esse templo ao Senhor. Eu peço que ele seja uma referência para cada um de nós, para cada pessoa, meu Deus, de lugar santo, de lugar de paz, que aqui, meu Deus, para cada pessoa que já está aqui, que veio, para cada uma, meu Pai, que ainda vai vir, vai chegar, vai passar por aqui, vai vir para ouvir a Tua palavra, vai vir para orar, que a sensação que estar aqui não seja algo comum. E por isso, meu Deus, nós oramos. Nós oramos agora, nós oramos mais tarde, nós oramos de madrugada, nós oramos, Senhor. Eu peço que não seja igual, que não seja como qualquer outro lugar, mas que seja especial. Que o Senhor abençoe, que aqui, meu Deus, e onde chegar a Tua palavra,
que chegue respostas, que chegue a mensagem, meu Deus, da salvação, a mensagem, meu Deus, de mudança, a mensagem de cura, a mensagem de restauração, a mensagem de força. Não importa, meu Deus, quais as referências bíblicas que serão usadas. Eu oro para que onde tiver ouvidos ouvindo a Tua palavra, e a Tua palavra, meu Pai, chegar, que chegue também, meu Deus, o Teu poder. Como o Senhor dizia, quando chegava, falava e pregava para alguém, conseguintemente o reino de Deus é chegado até vocês. Que o Teu reino, meu Deus, onde não chegou, por aqueles que não foi compreendido, naqueles que ainda, meu Pai, não queimou no coração, que agora venha queimar, que seja compreendido, que seja percebido com o Espírito, e que a Tua palavra, meu Deus, ela seja absorvida por cada um. Eu consagro esse dia, eu consagro essa casa firme, eu consagro a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte deste nosso trabalho espiritual. Que cada um, meu Deus, de nós sejamos abençoados pelo Senhor. Que o Senhor esteja aqui, que o Senhor esteja conosco e que o Senhor, meu Deus, nos abençoe grandemente. Eu oro para que todos quantos forem atingidos sejam abençoados pela Tua palavra, pelo Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Pode sentar, por gentileza. Vamos primeiro aqui para Juízes 13. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Capítulo 16. Certa vez, Sansão foi a Gaza. Viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou, com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina, que fica de fronte de Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: Veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado? Respondeu-lhe Sansão: Se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem.
Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou. Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora, conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas dos seus braços, como se fosse uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de bobo e mentiu para mim. Diga-me, como pode ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. Sansão é um grande exemplo de como nós não devemos agir, né? E aqui eu fiz questão de ler como ele nasceu, como e para que o Sansão veio ao mundo, para que cada um veja que, por mais que uma pessoa ela tenha algo especial com Deus, se a pessoa não fizer a parte dela, se ela não obedecer, se ela não seguir aquilo que Deus falou, gente, não existe preferidos de Deus. Diga: não existe preferidos. Diga: existe íntimos. Então, tem gente que ainda acredita nisso. Não. Deus tem algo especial comigo.
Ele tem. Desde que você esteja no lugar que você deve estar. Ele tem, eu nem vou desconstruir que Deus tem algo especial com cada pessoa, porque Ele tem mesmo. Ele não tem algo igual com todo mundo. Ele tem algo diferente e, claro, especial, principalmente se é assim que você vê, se é assim que você crê. Está certa essa visão? Só que o que Deus tem comigo, o que Deus tem com você, não é incondicional. Então não confunda o amor de Deus com o propósito. Porque o amor de Deus é incondicional. Se você chega aqui hoje, depois de ter feito ontem 24 horas de jejum, ter levantado cedo, orado, cantado um louvor, adorado a Deus, Deus te ama. Mas se você chega aqui agora e você está perturbado, porque falhou de novo, porque errou, porque fez o que não devia, porque cometeu ali um pecado, Deus te ama do mesmo jeito. Então, nós não podemos confundir o amor de Deus por nós, que sim, é incondicional. Deus me ama, independente da condição que eu estou agora. Deus me ama no altar, Deus me ama na lama, Deus me ama. Deus me ama se eu fui o bom pai, o bom marido, se eu fui o bom amigo, como também se eu fui um traste de pessoa. Deus me ama. Mas a palavra de Deus, o cumprimento das promessas, a manutenção da bênção, não é incondicional. E nós precisamos entender, nós precisamos viver dessa forma, com esse entendimento. Porque como nós lemos lá, a mãe do Sansão era uma mulher estéril. O Sansão veio de um milagre. Deus, eu vou levantar um homem para libertar Israel dos 40 anos de sofrimento na mão dos filisteus. 40 anos. 40 anos. Já pensou? Eu fico pensando, 40 anos da minha vida. Pensou uma vida de sofrimento, de estar sendo subjugado, de estar sendo ali humilhado, envergonhado. Essa era a condição de Israel. Então aí Deus levanta um homem, Deus pega um homem, aliás, Deus fala com a mulher desse homem, vai sair de você o libertador de Israel. Só que, aí vem, não vai se passar navalha na cabeça dele, ele não vai tocar nada impuro, né? Então, ele vai ser um nazireu. Nazireu era um separado. Ok. A mãe do Sansão viveu a promessa, porque ela cumpriu com a parte dela. Ali já, desde quando o Senhor falou com ela, ela não mais bebeu bebida, não comeu nada impuro, e ali ela ficou naquela consagração. Opa, isso aqui não é para o meu filho, então não é para mim. Aquela mulher, por aquele período todo da gestação, ela se manteve ali na purificação, se manteve separada. Porque o Senhor disse, daqui para frente você já vai viver como o menino tem que viver. Aí nasceu Sansão. E a mãe ensinou ele, falou para ele, porque Deus não falou com Sansão. Quem falou com Sansão foi a mãe e o pai dele. Que é uma coisa que a gente precisa aprender. Algo que você recebe, que funciona para você, passe para frente. Aquilo que Deus já falou com você, que Ele disse, isso aqui é bom, isso aqui dá certo, isso aqui leva a um caminho de bênção, isso aqui constrói.
Passa para frente. Porque se não fosse o pai e a mãe do Sansão passarem para ele, como é que ele saberia? Tem gente que hoje está aí perto de você, está junto com você, é da tua família, é do teu trabalho, é gente que você conhece, é gente que está do teu lado. E que você sabe, olha, se eu falar isso para essa pessoa e ela cumprir, ela vai ficar bem. Só que você vê como é que é a fé. Quantas pessoas que na vida já falaram coisas que não são boas para outras, porque tinham intenções que não eram boas, porque acreditavam naquilo. Mas, às vezes, o Espírito Santo toca a pessoa e diz, fala isso para essa pessoa, que ela está precisando disso. Ela precisa dessa mudança. Ela precisa desse tipo de atitude. Ele precisa desse tipo de comportamento. E a pessoa, não, essa pessoa não vai querer fazer, não. Não, ela não vai querer se envolver com isso. Não, ela não vai fazer isso para Deus. Não, ela não vai querer ter essa vida. E quantas pessoas deixa de falar para um filho, deixa de falar para o cônjuge, deixa de falar para um irmão, deixa de falar, às vezes, para um amigo. Ah, não, eu já sei, ela não gosta. Ah, eu já sei, ele não gosta disso. Fala. A pessoa pode pegar e ignorar o que você está falando. Ela pode dizer que ela não acredita, mas ela pode fazer também, e isso fazer toda a diferença na vida dela. É o que alguns ainda também não entenderam, confundem. A Bíblia não nos manda converter pessoas. A Bíblia nos manda falar. Se a pessoa pega, se a pessoa aceita, se a pessoa crê, não é mais conosco. Está entendendo? Você fala. Busca Deus. O caminho é esse. Vou dizer para você o que eu recebi. O Senhor mandou não tocar nisso, não cortar o cabelo, não fazer tal coisa, não pegar nada impuro, não beber bebida fermentada, não agir dessa maneira. Entendeu? Ok, agora é com você. Então, a mãe e o pai, o Manoá e a esposa dele, fizeram a parte deles. Se separaram, passaram aquele período separados, deram ouvidos e passaram para frente o que eles tinham recebido. E por um tempo, o Sansão, ele manteve o voto de Nazireu. Mas, o primeiro ponto que eu quero pegar não é nem a Dalila. Eu fui na Dalila já, porque senão a leitura ia ficar extensa, a gente trabalha para fazer, trazer a palavra em 1 hora durante a Casa Firme, para não ficar encavalando cada um tem seu período. Mas vamos lá, o Sansão ele começou a tragédia da vida dele. Quando ele começou a sair. A gente tem uma frase interna que a gente diz que quando uma pessoa, quando um obreiro, quando um pastor, quando um interno, principalmente, que são essas pessoas que estão aqui o dia inteiro, dormem na igreja, acordam na igreja, estão mais em contato com as coisas espirituais até do que os demais, os externos, porque tudo que a pessoa está fazendo tem uma direção, está apontando para uma direção, que é a obra de Deus. Então, a pessoa não está correndo atrás do dinheiro, não está correndo atrás de sobrevivência, de sustento, mas de dar condições, de gerar para a obra. Então, aí acontece, às vezes, do interno, saiu, não quero mais. Foi naquele momento que aconteceu isso? Não. Tem gente que daqui uns dias vai cair. Mas quando a gente vê que caiu, não foi ali a queda da pessoa. De repente, hoje, ela está caindo. Hoje, ela está caindo, ela já está mais para o chão do que para estar em pé.
E ela não para. Ela vai alimentando aquilo que não deve. Diga, não deve ser alimentado. Ninguém é pego de surpresa no pecado. Ninguém é, ai, pequei. Não. Começa. Igual com Sansão. O Sansão não estava ali andando um dia e de repente veio a Dalila já e agarrou ele, pegou ele e encantou ele. Teve outros casos. Primeiro ele perto de coisa morta. Não, mas você não pode. A mãe avisando, o pai avisando, você não pode. Por que às vezes a gente fica surdo, fica cego para as pessoas que mais a gente deve ouvir? É ou não é verdade? Nosso pai, nossa mãe, o cônjuge, aquela pessoa que está com você. Imagina que às vezes você consegue ouvir todo mundo, menos aquela pessoa com quem você dorme e acorda. Fala para mim se isso não é, no mínimo, irracional. É ou não é? Quantas vezes que a gente ouve falar que a pessoa ouve os amigos, tem gente que já foi traída pelos irmãos, não sabe nem quantas vezes. Os irmãos traíram. Os irmãos, de tempo em tempo, eles deixam claro que me interessa em você é seu dinheiro, é sua posição, é tal situação. Mas, de repente, tem aquela mulher, tem aquele marido que está ali. Igual jurou. Para os dias bons e para os dias na riqueza e na prosperidade e Vocês não sabem essa parte, não? Na prosperidade e na adversidade. Entendeu? Então está ali, tua mulher, está ali teu marido. Aí de vez em quando os teus irmãos, eu vou falar irmãos, mas pode ser primo, pode ser cunhados, pode ser amigos do trabalho, pode ser os amigos do clube, os amigos do bar, né? Aquela pessoa que está pagando preços com você, que está ralando com você, te fala coisas às vezes, como essa que eu disse agora há pouco, que você tem que falar. Ó, faz isso com a tua vida. Ó, busca Deus. Ó, para com isso, que isso aqui está te prejudicando. Ó, faz assim, ó, vamos fazer dessa forma, vamos construir essa vida. Vamos fazer assim, ó, vamos começar agora, a gente perdeu tempo, vamos fazer. Aí a pessoa, às vezes ali, escuta, mas não ouve. Mas vem um amigo, vem um irmão, vem um traidor. Tem gente que igual o Jefté. Tem irmãos que só quando você está na boa. Ô, irmão, e aí, como é que você está? Vai, como se diz, vai assar uma picanha? Tamo junto. Está com dinheiro? Vai fazer uma viagem? Tamo junto. É para desfrutar de algum bem teu? Talvez você tenha aquele carro que quando precisa todo mundo pede, usa. Você tem aquela casa no litoral que quando precisa todo mundo vai. O povo sabe que você tem um dinheiro, né? Então apertou, tem o banco fulano, ó, o banco fulana, né? Vamos lá. Mas você... Ah, não, eu relevo, eu passo por cima. Amém, está certo, tem que perdoar. Foi traído, foi ali enganado, né? Eu vou dizer para você em primeira mão, perdoa, está certo. Mas você não tem que dar ouvidos a esse tipo de pessoa que já mostrou para você quem é. Está entendendo? E aí você tem a tua esposa, você tem o teu marido, que muitas vezes está falando para você, igual falou Manoá e a esposa para o Sansão. Filho, isso não. Você tem às vezes teu pai, tua mãe,
que te dão conselhos duros. Talvez até você diga assim, naquela história de que você tem um trauma, porque seu pai tem um jeito de falar, porque sua mãe tem um jeito de falar, mas assim, que sejam duros, que sejam pessoas insensíveis, mas se o que estiverem falando está certo, fica com o que ele está falando. Filho, isso aqui não é para você. Esse tipo de mulher não é para você. Sansão, antes de Dalila, já tinha tido uma experiência com mulher dos filisteus que não era para ele, que não deu certo, que foi algo que, assim, tudo que ele fez ali foi perda de tempo. Ah, mas o Senhor usou aquilo, teve um propósito, mas Deus não precisava daquilo. Deus precisava do Sansão íntegro. Às vezes a gente quer justificar alguns erros que cometeu, que no final, todas as coisas cooperaram. No fim, acabou que as coisas se ajustaram. Mas tá bom, mas antes de tudo, Deus quer você íntegro, igual a Abraão. No fim, Deus fez de Ismael um grande povo também, mas era para ter nascido? Era para Ismael ter nascido ou não? Deus fez dele um grande povo? Fez, mas não fazia parte do plano de Deus. Tanto que este grande povo também com ele traz grandes problemas. Mas até hoje, grandes problemas. Por quê? Porque foi feita uma escolha lá atrás. Deus abençoou, mas está aí. Foi problema para o Abraão, foi problema para os descendentes de Abraão. Por quê? Porque alguém tomou uma decisão por conta, na carne. Então, como eu estou dizendo, quando você vê um líder, um obreiro, um pastor caindo, quando você fica sabendo, o fulano foi embora, o fulano caiu. Ele não caiu naquele dia. Ele caiu dias antes. Às vezes até meses antes, porque começa uma coisa na mente. E a pessoa, o que ela faz? Ela alimenta. Ela ouve. Eu gosto demais desse versículo, que Jó diz, mas a verdade é que Deus sempre fala com o homem, ora de um modo, ora de outro, ainda que ele não perceba. Então, por exemplo, para quantas pessoas Deus deve estar falando agora exatamente só esse ponto da palavra? Cuidado com o que você está pensando, que você já está caindo. Eu espero que eu não use esse culto para falar com pessoas daqui a uns dias. Dizer assim, aquele dia lá, Deus estava falando com você. Porque tem gente que você vê que a pessoa sabe o que está fazendo, tem gente que não. E a pessoa, não, é isso, tal, e você vê, não sabe, ela pegou enredo para a vida dela, igual o Sansão. A gente que olha a história do Sansão aqui, depois de conhecer, que está fora de tudo, com frieza, sem as emoções, e eu imagino que o Sansão, até pelo poder que ele sabia que ele tinha, a gente vê aqui quando a mãe, o pai fala, o quanto que ele era firme, não, vou fazer do meu jeito. Devia ser grande, devia ter aquele vozeirão também, tudo nele devia ser muito... tudo muito grande, muito ali expressivo. Então, imagino que, não, Sansão, eu vou fazer o que eu quero. Sansão, não fala comigo. Então, tem gente que sabe também afastar as pessoas. Sabe aquela coisa de você fala, a pessoa, ela até arrepende de ter falado. Ela pensa, não precisava de tudo isso. E assim o Sansão foi, vou usar uma expressão, que ele foi peitando todo mundo. Faço o que eu quero, chego perto de coisa morta, vou pegar em coisa que é impura, vou me envolver com uma mulher que eu não sei a procedência, ou melhor, que eu sei a procedência e a procedência não é boa. Mas deixa. No final, tudo dá certo. Essa frase na vida de alguns é uma desgraça.
Tem gente que, desde quando é ímpio, no final tudo dá certo. Não dá, não. Deu certo aqui no final tudo? Não. Ah, no final, Sansão matou mais homens na sua morte do que na sua vida. Mas não deu certo. Não era para ser assim. E por que foi assim? Porque ele foi fazendo escolhas que ele já sabia que ele não devia fazer. Chegou aqui, foi se envolver com uma prostituta dos filisteus, depois veio a Dalila, isso sem contar as outras coisas. E aí o que nós vamos vendo na própria Dalila? Olha como Deus é longânimo. Como Deus ele é misericordioso, e eu vejo a misericórdia de Deus aqui agora. A Dalila chegou, você gosta de mim? Gosto, então me fala o teu segredo. Ah, meu segredo é me amarra com couro ainda úmido. De repente o homem tira um cochilo, acorda, né? Ah, os filisteus, o que foi? O que ele falou para ela está ali nele. Mas você não confia em mim. Espera aí, quem que não confiava em quem? Você não acredita em mim, você está me fazendo de boba. Olha a cegueira do Sansão. Se ele não confiava nela, ela tinha o que por ele? Ela confiava nele, porque ele falava, ela tinha que testar. Então vamos num ponto aqui que tem gente que precisa abrir os olhos para isso. Você não pode conviver com uma coisa é natural. O diabo tentar a gente, o diabo tenta a gente. Tenta ou não tenta? O diabo ele fica observando você no ponto que você é mais frágil. E ele vai lá naquele ponto e ataca. Então ele sempre tenta te pegar naquele ponto. E aí você deve olhar. As pessoas que com você só vão nesses pontos da sua vida, essas pessoas estão sendo dirigidas por quem? Por Deus ou pelo diabo? Pessoa só fica nos teus pontos fracos, só deprecia. Sempre está ali te tentando. O que ainda você está fazendo? Esse tipo de companhia, esse tipo de sociedade, esse tipo de parceria, esse tipo de relacionamento. A pessoa fica ali sempre, sabe? Você fala uma coisa, ela sempre está ali provando o que você falou. Mas Sansão escolheu, atraiu, aceitou e ficou com Dalila. Às vezes a gente não percebe que a gente fez escolhas na carne e que elas não têm que ser mantidas, porque elas foram na carne. Eu errei. Atraí uma pessoa do jeito que eu era antes para perto de mim. E eu estou falando de tudo. O que você está permitindo perto de você, que ambiente que você está. O que você pegou com a tua mão, sabe, sem ouvir Deus, e aí você está vivendo agora, sabe, essa pressão desnecessária. E uma pressão desnecessária porque você aceita ela. Sabe, o tipo de cobrança que você recebe por coisas que você não tem que ser cobrado. Ah, você está me fazendo de boba, você não confia em mim. Mas peraí, eu te falei do couro úmido, você está aqui, então você confiou em mim? Não, então para. Você não confiou em mim. Não, mas você me fez de bobo. Acabou esse assunto, acabou. Não falo mais sobre isso. Tudo que eu falar agora, então, você vai fazer? Tudo que eu disser agora, então, você vai me testar? Que uma coisa, gente, é ser testado por Deus. Ser testado por Deus, a gente tem escolha ou não? Não. Outra coisa é você ser testado por alguém.
alguém ficar te testando. Ah, é porque a pessoa não confia em mim, porque eu dei motivos para ela não confiar em mim. Tá bom, então muda. Muda. Seja do sim, sim, não, não. Então, onde aqui que alguns precisam pegar? Ah, é porque eu já errei lá atrás, porque eu fiz isso, hoje tal pessoa. Aí agora eu falo até do casamento. Às vezes você tem uma pessoa do teu lado, teu marido, tua esposa, que não confia em você. Porque você já deu motivos dessa pessoa, né, não confiar em você, porque você traiu a confiança dela, porque você traiu ela, porque você traiu ele, porque você mentiu, porque você jurou, talvez, para a pessoa que era uma coisa e depois foi descoberto que não era. É um preço que você paga. Então, mas esse preço você paga agora falando a verdade. Como? Numa ocasião dessa aqui, ó, isso aqui eu não posso falar e eu não vou falar. Ah, a pessoa não aceita, tudo bem, mas ela vai ver que você está falando a verdade. Eu falo que a gente tem que saber com quem a gente se relaciona. Eu já falei isso para a minha mulher. Eu lembro uma vez que ela teve uma atitude, uma postura, né, depois de um atendimento que eu fiz tal, e tal, me fez algumas perguntas que eu não costumava responder, nem ouvir nem responder. E quando fez essas perguntas, tal, onde você estava, com quem você estava, falando o quê? Eu falei assim, o que eu faço? O que eu faço? Onde eu faço o que eu faço? Você me conheceu e há tantos anos eu faço o quê? Tá. Eu falei, então, tem alguma coisa diferente? Não? Então, assim, não vou responder essas perguntas agora e nunca mais. Se alguma coisa é diferente, está diferente ou aconteceu de diferente, eu me submeto a esse tipo de questionamento. Como não tem nada diferente, e inclusive, se você quisesse, você poderia estar junto, do lado. Eu falei assim, esse tipo de pergunta eu não respondo. Falei assim, eu não falo mais sobre isso. Acabou. Está entendendo? Mas não tem mais. Ninguém tem que ter mais amor e valor por mim do que quem? Eu. Se eu não sei o meu lugar, alguém vai me colocar em algum lugar. Às vezes é o marido e a esposa que faz isso com a gente. Mas quando a gente sabe o lugar da gente, ninguém vai colocar a gente em outro lugar. Está entendendo? Ninguém vai te colocar. Não porque, aí seja quem for, pode ser quem for. Quando você sabe quem você é, quando você sabe o que você faz, quando você está com a razão. E o que é razão? Razão é você estar bem com Deus. Se alguém não está bem aqui, se alguém não está num dia bom aqui, se alguém está inseguro aqui, se alguém está instável aqui, se alguém não está hoje no melhor dia, eu e Deus não temos a ver com isso. Você está entendendo? Então, como eu e Deus, por quê? Porque eu e Deus a gente não se separa. Essa é a ideia, não é? Estou dizendo, então, como eu e Deus, nós não nos separamos, eu não saí da presença dEle. Por que eu não saí da presença dEle? Porque eu não fiz o que Ele reprova. Porque eu não estava onde Ele não estava comigo. Porque eu não dei, ocasião ao diabo. Então, quer dizer, eu dei condições a Deus. Eu não vou entrar, então, na pilha de ninguém. Que é o que Sansão deveria ter feito. Minha filha, esse problema de insegurança, de falta de confiança em si mesma, esse é um problema teu, e eu não tenho nada a ver com isso. Acabou. Sansão, já vi que eu errei, então vamos agora corrigir o meu erro. Vai para os seus filisteus, que eu vou cuidar de Israel, para a qual eu fui levantado.
Só que o Sansão, ele tinha, eu imagino, né? Não sei se era, mas eu imagino o Sansão, aqueles homens que como o de hoje, né, são aqueles musculosos, aqueles fortes. O que tinha nos músculos faltava aqui nele, ó. Faltava na cabeça, porque ele não tinha essa força aqui. A gente vê que o Sansão tinha uma grande dificuldade em pôr fim ao que nem deveria ter começado. Então, essa é uma palavra para ajudar pessoas a colocar fim naquilo que não devia ter começado. Escolhas, atitudes, coisas que elas já viram, sabe? Cada dia mais é uma forçação de barra. Sempre você está ali tendo que dar satisfação, aquela coisa, sabe? Você tem que colocar uma força em coisas que era para te aliviar. O Sansão chegar em casa, cansado, né, das suas atividades, o que era para ele ter na casa dele? E aí eu falo para cada marido e mulher também, o que cada um de nós temos que ser? Você não pode ser aquela pessoa que quando volta para casa seu cônjuge, você está ali para pesar a vida dele, ou para a vida dela. Testar a pessoa. Sabe, aquela cobrança, isso e aquilo, que eu vi isso, tal. Mas eu vi, a primeira coisa, se a gente fez uma escolha errada e agora vai ter que conviver com essa escolha, então coloca uma carga, essa carga que você está colocando em ficar em cima. Quando eu escuto, né, por exemplo, quando eu atendo uma pessoa que eu fico sabendo, principalmente mulher, né, mas já atendi homem assim também, que eu fico sabendo que a mulher colocou, como é que é o nome daquele negócio? Colocou aquele espião, né, no celular do marido, fica vendo onde ele está no GPS, clona, né? Hoje não precisa nem gastar dinheiro com detetive, você consegue clonar o WhatsApp de uma pessoa fácil, né? Coisa assim, você faz sozinho para saber o que a pessoa está falando com outra, né? Com outra não, com qualquer um, né? Quando eu vejo isso, eu falo, daqui para frente, para eu continuar ajudando você, atendendo, para com isso. Por quê? Porque a pessoa que vive assim, primeiro, que ela está dentro de uma prisão. Essa desconfiança que vai tomando a vida dela. E segundo, que eu tenho certeza que se essa pessoa colocar o tempo, a força, a energia e até o dinheiro que ela está colocando para essas coisas, se ela colocar em Deus, ela vai ter resultado. Ela vai viver mudanças. E esse tipo de coisa que ela faz vai levar ela à desgraça. Porque assim, mas eu desconfio. Desconfia, você tem que ser sincero, chegar na pessoa e dizer, por esse motivo, por aquele motivo e por aquele outro motivo, eu estou sem paz. Você quer ter confiança de uma pessoa? Não conversa com ela assim, jogando as coisas no ar. Sabe, fulano, você está fazendo alguma coisa de errada? O que a pessoa vai responder? Claro que sim, eu não sou perfeito. Talvez eu nem saiba o quê, mas estou fazendo. Não fui transladado ainda, não fui arrebatado. Não sei o quê, mas você está se referindo a quê? Não sei, me fala você. Então, não é mais fácil falar, fiquei sabendo disso. Me diga, é verdade? Acabou. Está entendendo? Esse joguinho de qual que é a tua força, é indireto. Com gente íntima, você não é indireto, você é direto. É teu filho, é teu irmão, teu pai, teu marido, tua esposa. Fulano, eu vi isso aqui.
Fulano, mandaram para mim essa foto aqui, ó, já tem que fazer assim de cara, ó, isso aqui. Sabe, para você também não ficar naquele, sabe, remoendo as coisas ali e fica pior, ó, estou vendo, você recebeu isso aqui. Quando? Agora. Você tem alguma coisa a dizer? Tenho, ó, perdão, desculpa, falhei, vacilei, tropecei, caí, enfim. Se você é a pessoa questionada, seja sincero. Ah, eu traí minha esposa. Ela te perguntou, ela já sabe. Ah, eu traí o meu marido. Ele te perguntou, ele já sabe. Você garante quando uma pessoa pergunta para outra, já sabe? 99%. Tem uma margem de erro igual o anticoncepcional, não é assim? Anticoncepcional é uma margem violenta, porque quando você pensar que a cada 100, um pode nascer, é muito alta a porcentagem. É ou não é verdade? Pensa bem. Lá está escrito que tem 99%. E tem gente que acha que é muito para esse tipo de coisa. Não é. Se você parar e pensar, 99% de chance, não sei quantos bilhões, né, que são ali os espermatozoides, e a pessoa, não. Então, a chance é grande ainda. Então, aí você perguntar, se a mulher pergunta, o homem pergunta, por exemplo, eu nunca perguntei isso para minha mulher. Por que eu nunca perguntei? Porque eu nunca pensei. 2 motivos. Primeiro, que eu nunca fiz. Então, não é uma coisa que eu penso que pode acontecer comigo. Está entendendo? A gente costuma pensar que acontece conosco o que nós somos capazes de fazer. Essa é a primeira coisa. Aí tem gente que vai estar ouvindo e falar assim, não, eu não sou capaz, mas eu já tive motivo. Aí que está. Se teve motivo, talvez em vez de chegar na pessoa e falar assim, vi isso, sei disso, está acontecendo isso, a pessoa ficou jogando. E aí a pessoa do outro lado, não querendo ter problemas, faz o quê? Qual que é a resposta da pessoa? É a verdade ou a mentira? É a mentira para ficar bem. Não, é coisa da sua cabeça. Não, você está vendo demais. Não, você está olhando demais. Então, eu digo o seguinte, você constrói uma casa firme, né, como a gente tem aqui o nome, com verdade. Então, primeiro motivo que eu disse, por que eu nunca falei isso para ela? Você está me traindo, você tem outro, você... Não, primeiro porque eu nunca fiz. Segundo, porque eu não tive motivo. Aí também, da parte dela, nunca vi nada, nunca peguei nada, nunca... E outra, é muito importante a gente saber quem é a pessoa que nós estamos. E aceitar a pessoa que nós estamos. Te dou um exemplo do meu casamento. Eu sou uma pessoa, como já disse antes, que eu não sou uma pessoa de ficar abraçando, beijando e aquela coisa toda, né? Não sou. Ela é. Ela é espontânea. Ela é mais agitada, mais expansiva, digamos assim. Então, eu não gosto de festa, não gosto de sair muito, eu gosto mais aquela vida, tal, né? Ela gosta. Então, ela quando está com gente, fala mais, conversa mais, e ela, por exemplo, ela gosta de abraçar, de beijar, tal, eu não. Se eu sou uma pessoa insegura, talvez por eu não ser assim, não fazer assim, e vê-la fazendo, eu posso começar a pensar coisas, mas aí eu sei quem ela é. Eu sei como ela se comporta. Então eu não posso estranhar um comportamento que é dela. Ainda que o comportamento dela seja completamente diferente do meu. E onde que há alguns problemas em algumas pessoas? A pessoa casa com aquela fé fracassada. Qual que é a fé fracassada? Quando você, por vontade sua,
e não por um propósito maior, você quer mudar uma pessoa. Então, é como se eu quisesse, por exemplo, que a minha esposa não fosse essa pessoa de sair beijando e abraçando as pessoas. Está entendendo? Não pode quando está aí fora, tal, quando se tiver um negócio, um evento, você tem que ficar ali, paradinha, quietinha, não pode, né, ali rir, não pode abraçar, beijar, se tiver de repente um evento, está ali participando. Não pode. Eu sou assim. Eu sei que eu sou assim. Ela não é assim. Eu não sabia? Sabia, então, se eu sabia, o que me cabe nisso? Querer que ela mude ou aceitá-la? Eu tenho que aceitá-la. Por isso, quando alguém está se conhecendo, as pessoas, eu costumo falar, alguém chegar, agora a gente está se conhecendo, tal, o que a gente faz? Ora, não, conheça a pessoa. Porque no casamento, essas orações de antes, se você conheceu a pessoa no mesmo ambiente, por exemplo, na igreja, não são essas orações que vão fazer diferença, mas é a escolha que você está fazendo. Então, eu vejo muita gente, por exemplo, que tem agora casou, está aí, e está querendo, o Sansão querendo que a Dalila seja confiável. Quem era a Dalila? Para mim, inclusive, me parece que a Dalila era um tipo de prostituta também. Era uma espécie ali, não era daquelas talvez que ficava ali, sei lá, no caminho, parada, mas a mulher se vendia facilmente. Estava ali, quem paga mais? Testando o homem. Espera aí, o que você vai esperar da Dalila? Que ela seja a pessoa mais confiável do mundo? Não, então eu sei com quem eu estou. Mas a pessoa, agora eu queria que ela mudasse. Aceita essa pessoa. E aí eu volto a falar. Coloca a energia que você não está colocando em Deus. Coloca o tempo que você não está colocando em Deus. Coloca aí a tua vida que você não está colocando em Deus. Coloca em Deus e não nas pessoas. Não adianta agora querer mudar alguém, querer que alguém seja diferente, querer que alguém... Não, coloque em Deus. Porque aí você vai crescer. E o que você não pode fazer, Deus vai fazer, mas Deus não vai fazer, isso é uma coisa que tem que ficar clara. Né? A palavra agora do homem forte, mas essa vale para o homem, para os filhos, vale para o marido, para a esposa, para o cultivo familiar, para a vida sentimental, todas. Deus não muda pessoas porque pessoas querem. A mãe quer que o filho mude, Deus não muda. O marido quer que a esposa mude, Deus não muda. A mulher quer que o marido mude, Deus não muda. Deus muda pessoas por propósitos. Você está entendendo? Não, eu quero que o meu filho mude isso. Mudar por quê? Porque você não gosta do jeito? É o exemplo que eu te dei. Se perguntasse para mim como eu preferiria que fosse mais parecido comigo. Não é. Mas já pediu para Deus mudar? Nunca. Senhor, faz... Não, nunca pedi, porque eu não acredito nisso. Eu não vejo base bíblica para isso. Não, quero que a minha mulher seja mais... Eu quero que tenha... Não, ela é ela. É o jeito dela, a personalidade dela, é o jeito dela, ela é ela. E que bom que ela é ela. Uma coisa que eu particularmente trabalho, isso com qualquer pessoa que está perto de mim, é quando eu vejo que uma pessoa ela às vezes fica perto de alguém, ela está tentando se parecer com alguém, na personalidade, no temperamento, no estilo. E eu falo, seja você. Tem gente que você vê que a pessoa, ela muda até o jeito de falar, para ver se ela se parece. Não, seja você. Se você tem que ser você é assim, é isso que você é. Isso não vai fazer... É claro, tem coisa que a gente está errando na vida. O que é uma pessoa que está errando? Uma pessoa que fala demais. Né? Então, tem momento de falar, tem momento de calar. Tem gente que é precipitada, então uma pessoa tem que se equilibrar. Mas temperamento, personalidade, o jeito de ser, cada um tem o seu. Não gasta sua energia
nem energia espiritual para mudar alguém, porque você quer que essa pessoa mude. Gasta a sua energia para pedir salvação. Gasta a sua energia em Deus e com Deus, para que você seja a pessoa que Deus tem te dado condições de ser, como Sansão. A pessoa que ele não foi. Onde eu devo estar? Eu devo estar com uma mulher filisteia? Não, então isso não é lugar para mim. Onde eu devo estar? Eu devo estar aqui agora respondendo esse tipo de pergunta? Não, eu não devo. Eu não falhei, eu não tenho. Não, então não vou responder. Ah, de onde vem tua força? Vem de Deus. Ah, mas como é que é? Busca Deus, que você vai ter também, você vai saber. Ele deu a mim. Se você quiser saber, então você pede para Ele, pergunta para Ele. Eu sou ungido do Senhor. Ah, mas como? Vem de Deus, já falei o que eu tenho que falar. Quantas vezes que você der uma resposta assim, né? Ó, Deus, é minha vida com Deus. Fulano, é minha vida com Deus. Você quer saber? Então vamos comigo na igreja, vamos fazer um jejum comigo, vamos buscar Deus comigo. Pronto. Agora, para você falar isso, você tem que ter uma vida. Você tem que ter uma vida com Deus. É ou não é? Sansão tinha uma vida com Deus? Não tinha. Por isso que lhe faltava discernimento. Tem gente que às vezes fala assim, eu queria perceber algumas coisas, eu queria ver algumas coisas, como eu vejo que alguns veem. Se relaciona com Deus, você vai ter discernimento. Se relaciona com Deus, gasta tempo com Deus. Ouvindo a palavra. Pare de colocar interesse que pessoas mudem e queira que pessoas sejam salvas. Está entendendo? Seu cônjuge, seus pais, seus irmãos, seus filhos. Não, porque eu não gosto do jeito da pessoa. Isso não é com a gente não tem que gostar ou não. A gente tem que aceitar. E óbvio, eu estou falando temperamento, personalidade, não estou falando de erro, não estou falando de pecado. Você não tem que aceitar o pecado dentro da sua casa. Você não tem que aceitar uma coisa que é contra a palavra de Deus. Mas estou falando pessoas são diferentes. Então não adianta eu ir lá e pegar a Dalila, sei lá onde ele pegou, e querer que a Dalila tenha um comportamento de uma Esther. Entendeu? Se eu quero uma Esther, eu tenho que escolher uma Esther. Não adianta eu escolher uma Dalila pelo meu momento, pela minha carência, pelo que eu estava sentindo na hora, e eu aceito a Dalila, depois eu quero que a Dalila mude. Dalila, eu quero que você vire uma Esther. Não, eu sou a Dalila. A Esther era Esther. Era outro tipo de pessoa. Então, quem não quer uma Dalila na vida, né, fica o conselho preciosíssimo. Tem coisas na vida que se você estiver se envolvendo com uma Dalila, e eu não falo só de forma emocional, de forma sentimental, eu falo na vida. Você está fazendo um negócio com uma pessoa que você viu já, que essa pessoa não é confiável. Ah, mas não tem opção. Sempre tem opção. Não tem opção para a morte. Para outras coisas, você está tendo a palavra e não é por acaso. Então, fica com a palavra. Amém? Fica com a palavra. Ah, eu já estou numa situação que tem uma Dalila. Se não for o teu casamento, você pode terminar com isso agora. Não é o teu casamento? Não, não é meu casamento. Então termina agora com isso. É uma amizade que está te defraudando. Uma parceria, uma sociedade, um relacionamento aí que você não casou ainda, mas está aí próprio. Então, meu Deus, e agora eu já vi que talvez naquele momento eu estava cego, né, prevaleceu a carne, prevaleceu uma mente que ainda era dominada por sentimentos, mas agora eu estou vendo. Eu estou vendo os desequilíbrios, eu estou vendo, né, o caráter, eu estou vendo o tipo de relação, né, que só pesa. Se está pesando agora, o que você imagina que vai acontecer depois do casamento? Vai ficar mais leve ou mais pesado? Gente, o casamento melhor do mundo. Ele já é
né? O melhor do mundo. Ele já tem os seus desafios, digamos assim. Então, a gente sempre fala, né? Porque sempre tem algum solteiro que está prestes a casar. Então, você tem que pensar bem, porque se ele já está num nível difícil, você tem que pensar assim, o namoro é aquela fase que é tudo maravilhoso. Né? As pessoas se esforçam mais para agradarem as outras. As pessoas, elas são mais jovens, né? Independente da idade delas, elas são mais jovens do que depois que elas vão casar, é óbvio isso. Então, elas têm uma disposição maior para algumas coisas. Elas andam distâncias maiores, até porque estão ainda separadas. Então, você vê que até nisso tem que ter uma disposição. A pessoa sai de um lugar para ir para outro, para encontrar a pessoa, para estar junto, né? Para fazer alguma coisa junto, seja sair junto, viajar junto, comer junto, alguma coisa assim. Depois que casa, você vê que várias coisas já mudam. Então, quanta gente que a gente fala, vê, né, algumas coisas acontecendo, fala, olha, você não precisa seguir com isso. E a pessoa, às vezes, passa por cima disso, depois vive esse tipo de relação aqui. Que a pessoa, em vez de pensar em chegar em casa para ter paz, ela pensa já em nem ir para casa, porque ela sabe que ela vai ser oprimida. Que é o que a gente via aqui em Sansão. Mas o Sansão, em todo momento, ele podia ter feito o quê? Acabou. E eu repito, ele não caiu no dia que ele falou para ela que o segredo estava no cabelo dele. Ele caiu quando ele viu que ela não era pessoa para ele, ele continuou com ela. Ali ele foi caindo um pouco mais cada dia. Ele só foi adiando aquilo, ele foi se enfraquecendo mais. Então, quem estiver se enfraquecendo por algum motivo, por atitudes, por palavras, por obras que está tendo aí, que, opa, para de gastar tempo com quem não está te dando retorno. Com quem está, pesando na sua vida. Tem situações que a gente não pode, não deve mexer, né? Você não pode mexer, por exemplo, num casamento, mas você pode se voltar para Deus. E o que você está se desgastando, perdendo vida, perdendo tempo, perdendo oportunidade, perdendo a paz, coloque em Deus. Se volta para Deus, se torne uma pessoa de oração. Quantos aqui que já ouviram sobre orar? E a pessoa não crê que se ela orar, Deus vai responder, Deus vai atender, que Deus vai mudá-la, que Deus vai levantá-la, que Deus vai torná-la uma pessoa forte. E aí, falando especificamente, mas até para homens, quantos homens que eu já vi, eu nunca esqueço de um caso que o homem, a mulher dele veio para a igreja porque ele estava traindo ela. E ela veio para a igreja, ela teve um encontro com Deus, essa mulher, e buscou a Deus. E ela, antes ela era dessa, ia e chorava, fazia escândalo, e ficava mendigando a atenção daquele homem. Aquele homem, ele chegou a sair de casa para morar, né, com essa amante dele. É uma espécie de Dalila, né, porque a amante dele era uma prostituta. E ele acabou largando a família para ficar com essa prostituta. E essa mulher veio e buscou a Deus, e no começo até ela passava mal na igreja, passava mal de cair, de ficar possessa, mas ela quis, e ela buscou, e ela deu a Deus. E ela se levantou. Era nítido ver a pessoa que chegou na igreja, em depressão, caída, e a pessoa que ela se tornou. Se tornou uma mulher forte. E essa mulher tirou o foco desse homem. E começou a buscar Deus. E aí ela queria Deus, e veio, o resto da família veio, e começou a buscar também. Deu um tempo, o marido aparece. E o marido vem para a igreja, e o marido volta para casa. Esse homem se arrependeu, viu o erro que ele cometeu, viu a bobagem que ele fez com a vida. E esse homem também teve um encontro com Deus.
e começou a buscar Deus, e o casamento foi restaurado, e essa mulher já estava na obra, e esse homem tal. Só que aí essa mulher se perdeu, porque ela começou muito bem, mas ela se perdeu na religião. Então aí ela, por exemplo, não conseguia aceitar que aquele homem agora estava em Deus e ele aceitava as condições que ela colocava, algo do tipo assim, ó, eu cheguei primeiro em Deus, você nunca vai estar no meu nível. Eu falei com esse homem algumas vezes, eu lembro, não entrar na cabeça dele, que não tem isso para Deus, que quem chega primeiro sempre vai ser maior. Eu lembro de ler para ele o versículo de Jesus dizendo, mas os primeiros serão, e os últimos serão os primeiros. E não é porque eu queria só porque ele é o homem, o sacerdote da casa, é porque eu via que a mulher estava se perdendo. Só que uma das coisas que ela usava, isso atrapalhava a fé desse homem. Né? Faltava ele romper com isso. Ela colocava, não, eu sou autoridade, você nunca vai ter a fé que eu tenho, você nunca vai ter com Deus o que eu tenho. Eu falei, rompa com isso, você ora a Deus, você não tem que estar preocupado em quem que é maior, quem que é mais espiritual, você tem que estar, você se volta para Deus, busca Deus, e você tem que gastar tempo conversando com Deus, é jejum, é oração tal. Até que aquele homem começou a acreditar, tudo na vida dele que ele precisava. Ele tinha um problema no trabalho, ele tinha uma enfermidade, alguém que ele conhecia precisava de ajuda, o que ele fazia? Minha mulher, ora por mim, ora pelo meu trabalho, ora para sair essa coisa aqui que eu estou esperando sair, ora por tal fulano, vamos lá falar de Jesus para tal pessoa, vamos comigo que você vai falar de Jesus. Até o dia que ele passou a acreditar nas orações dele. Então, ele veio, eu lembro ainda que ele falou assim, eu vou entrar num jejum com a fulana, que era a mulher dele e tal, por conta dessa questão aqui do meu trabalho. Eu falei, não, entra no jejum você. Não, mas ela falou, eu falei, creia, vai lá. O senhor vai entrar comigo? Eu falei, não, você vai entrar, você precisa ter essa experiência. Você com Deus, vai, acredita. Eu falei, por que Deus ouve a minha oração e não ouve a sua? Por que Deus ouve a oração da sua mulher e não ouve a sua? Porque eu não sou ainda espiritual. Mas não, é porque você não creu. Agora você vai crer e Deus vai ouvir, Deus vai responder. E esse homem entrou no propósito dele, começou a orar por aquilo. Eu lembro, isso aí na época na Celso Garcia, eu lembro que ele ia de madrugada na igreja. Tinha uns trabalhos, ele ia de madrugada. E ele fez o jejum dele e Deus respondeu ele. E Deus respondeu como não tinha respondido ainda nem as orações da mulher dele naquele mesmo propósito. E ele começou a crer. E ele se levantou. Porque ele viu, peraí, não tem essa restrição. E eu vejo que tem homens que têm, não sei por que, se é culpa, né, se talvez ficou marcado, porque talvez faltou em casa uma imagem de um pai mais forte, a mãe era aquela pessoa que encabeçava, não sei. Mas eu vejo muitos ainda, e eu falo especificamente de homens, que eu vejo que, não espera ainda espiritualmente que a mulher ore por algumas coisas, que a mulher tenha uma sensibilidade para ouvir Deus, um discernimento, e que eles não se levantaram. E por que eles não se levantaram? Porque eles não fizeram isso, não começaram, eu vou orar por mim, eu vou orar por essa área da minha vida, eu vou abençoar a minha casa, eu vou ungir, eu vou abençoar os meus filhos, eu vou fazer um jejum, eu vou me colocar na brecha. Se tem algo aqui que está me acusando, eu paro agora, eu me arrependo, eu peço perdão a Deus, eu vou começar uma nova caminhada. Eu vou dar a Deus o que Ele quer de mim. O que Deus quer de mim? Deus quer o meu coração. Se tem algo que está tomando meu coração, e isso está me enfraquecendo, me tornando ainda uma pessoa inútil espiritualmente, de forma que eu só acredito que se o pastor orar, eu tenho resposta. Se a minha mulher orar, eu tenho resposta. Se alguém orar, eu tenho resposta. Mas eu não vou ter resposta. Não, eu tenho resposta. E eu vou dar condições a Deus. Eu vou pagar o preço que eu tenho que pagar.
E se eu me volto para Deus, Deus se volta para mim. Lá no fim da vida, quando Sansão voltou a deixar o cabelo crescer, pediu a Deus força, Deus deu força para ele. E foi ali que ele terminou e matou, mais na sua morte do que na sua vida. Se ele tivesse feito isso lá no começo, ele não teria precisado chegar nesse ponto. Que é o que eu digo para cada um que está ouvindo. Tem coisas que agora você pode pegar essa palavra e aprender com Sansão. Toda vez que eu falo de Sansão, eu aprendo com ele. Toda vez que eu escuto Sansão, eu aprendo algo novo. Às vezes é a mesma coisa que eu já tinha aprendido, mas aquilo vem com um reforço. Aquilo vem com uma lição. Aquilo vem para não deixar acomodar. Isso aqui é não deixa não. Vou colocar força, vou resistir e vou dar a Deus. Se ele tivesse dado a Deus, se separado, andado nos caminhos que ele tinha que ter andado, ele não teria vivido isso aqui. A história de Sansão teria sido a história do juiz mais poderoso, de maior tempo, de resultados incríveis. Ele já teve resultados incríveis, mas foram por pouco tempo. Podia ter sido por toda a vida dele. Ele não precisava ter ficado cego fisicamente, mas ele ficou fisicamente porque primeiro ele ficou espiritualmente. Ele não precisava ter terminado a vida nessa escravidão. Ele era um escravo no final da vida. Por que ele ficou um escravo? Porque ele não gastava a liberdade dele, ele não usou o poder de escolha que ele tinha em Deus. Por isso, alguém escolheu por ele e ele teve essa vida. E não é isso que Deus tem nem quer para cada um de nós. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa mensagem, por essa palavra. E eu oro, meu Pai, para que cada um que a ouviu, cada um, meu Deus, que a recebeu aqui, aprenda também com Sansão. Aprenda, meu Deus, com esse exemplo. Que aqueles que estão inclinados a caírem, que já de alguma maneira, meu Deus, caíram, mas ainda estão ouvindo, ainda estão aqui, ainda estão, meu Deus, assistindo e têm tempo de impedir que situações, meu Deus, se concluam como elas estão se mostrando, meu Pai. Eu oro por livramento. Eu oro para que aqueles que não viam, como Sansão, que vejam. Que o Senhor abra os olhos para que eles vejam. E principalmente, Senhor, agora eu te peço que aqueles que estão fracos, aqueles que não estão na condição que a tua palavra exige, porque para o Sansão ser o juiz que ele foi levantado para ser, havia uma condicional. E ele não respeitou a condição dele. Ele não, meu Deus, se manteve no compromisso dele. Como qualquer um, ele quis a parte do Senhor, a força, o poder, mas ele não fez a parte dele. E eu oro ao Senhor pedindo que onde há cegueira, meu Deus, na vida de alguém aqui que não está fazendo a sua parte, aqueles que não se separaram, aqueles que não têm, meu Deus, honrado o que o Senhor colocou nas mãos, que estão se misturando, que estão andando por lugares perigosos, com pessoas perigosas, estão querendo uma vida segura, mas fazendo escolhas perigosas. Eu peço, Senhor, alerta agora essa pessoa com essa palavra, para que ela se situe, para que ela faça a tua vontade, para que ela se volte para o Senhor. Que aqueles, meu Deus, que estão por baixo, que cresçam no Senhor hoje. Que assumam um lugar, meu Pai, no Senhor. Que se levantem espiritualmente. Que não continuem, meu Deus, num jugo. A expressão, meu Pai, que nós temos aqui de Sansão, então ele foi subjugado. Ele se deixou ser subjugado. Ele se colocou no colo de Dalila. Entregou ali o seu cabelo, entregou o seu corpo, ele dormiu no colo da Dalila.
Quantos aqui que estão descansando, folgando, estão, meu Pai, se deitando, meu Deus, no colo de alguém, num lugar, meu Pai, que não é o apropriado para o chamado que nós temos. A posição que não é, meu Pai, correta, que não é adequada para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Quanto, Senhor? E eu oro para que o Senhor mostre, porque tem gente que está cega, que não vê. Mas eu oro para que o Senhor abra os olhos, que essa pessoa veja, meu Deus, que ela se posicione. E que então o Senhor possa continuar usando ela, abençoando ela, e que a vida dela esteja no ponto, esteja no lugar, esteja na condição que o Senhor chamou ela para estar. Eu peço, meu Pai, que haja essa abertura de olhos espirituais e essa força para essa pessoa se levantar do lugar que ela chegou, que ela entrou, do colo, meu Pai, onde ela se deitou, que ela se levante agora, que ela se lembre do Senhor, que ela invoque o nome do Senhor, que ela dê respostas ao Senhor e que então, meu Deus, ela veja também a Tua glória. Eu declaro a Tua bênção e a Tua unção, meu Deus, sobre a vida de cada um. Que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor abençoe cada pessoa que ouviu essa palavra, e que essa palavra salve, que essa palavra fortaleça, que essa palavra endireite, que essa palavra, meu Pai, estabeleça na vida dessa pessoa um comportamento que talvez ela relaxou, ela se soltou, meu Deus, e ela se afastou do Senhor. E eu oro para que ela se volte para o Senhor, para que ela se aproxime do Senhor, para que ela volte, ou se ela nunca foi, que ela seja íntima do Senhor, meu Deus. E que assim o Senhor possa abençoá-la e honrá-la. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém.